In progress. Bom dia, vamos lá. Dando continuidade ao artigo 7º, direito constitucional começando do zero, e quem tiver interesse ao material, né, nós temos na descrição do vídeo aí os contatos para as redes sociais, para se inscrever no canal. Nosso conteúdo aqui é feito quase que como se fosse um audiobook, né? Nós vamos lendo material, vamos comentando, vamos debatendo, vamos resolvendo as questões. E aí você pode tanto ouvir, né, como podcast, ou assistir, né, também aqui a leitura tranquilamente, porque a gente vai ler integralmente o material e explicá-lo. Hoje aqui está bastante frio, né, aqui da minha parte aqui, tive que botar, além da camisa, mais um suéter aqui. Aqui não estamos no sul, estamos em Brasília, mas né, também está de moletom aí, o William, porque deu um frio fora do normal hoje aqui. Então vamos lá. Paramos ontem aqui no inciso 20 do artigo 7º, os direitos individuais dos trabalhadores. E agora a gente vai continuar no inciso 21, aviso prévio. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. O aviso prévio se aplica aos contratos de trabalho por tempo indeterminado. É um instituto que tem como objetivo permitir que o trabalhador tenha um tempo para buscar um novo emprego após tomar conhecimento da intenção do empregado de demiti-lo. O aviso prévio pode ser proporcional ao tempo de serviço. Quanto maior o tempo de serviço, maior será o prazo de aviso prévio. Deve-se observar, contudo, que o prazo mínimo do aviso prévio é de 30 dias. Esse aviso prévio, né? Quem já trabalhou, como é que funciona? O patrão te avisa, né? Olha, infelizmente vou ter que demitir você. E te dá um prazo de 30 dias. Nesse prazo de 30 dias, você tem o direito de sair mais cedo, né? Que é justamente para você procurar uma nova colocação, uma nova posição. Então, durante 30 dias, você tem reduzida a carga de trabalho e, e você procura emprego. Mas, em geral, aí tem uma outra forma, que ele chama de aviso prévio pago, né? Ele paga o seu aviso prévio. O que seria o aviso prévio pago? Seria o seguinte, em vez dele te dar aquele desconto das 2 horas, né, que você teria que trabalhar, ele faz uma cálculo ali, ele te paga esse valor, que em tese que você não precisaria estar trabalhando ali. Porque né, pela lei você teria a redução da jornada de trabalho reduzida pelo menos em 2 horas, todos os dias, para você já procurar uma nova colocação. Então ele faz dessa forma, ou tem uma terceira forma que é te liberar entrega integralmente, né, os 30 dias e na verdade, assim, não ficar nesse processo de menos tempo ou pagar o seu aviso prévio, te libera. E aí também há um pagamento aí, é diferenciado, daí é mais especificado na consolidação das leis trabalhistas, na CLT. Então, tem que ser né, tem que ser de 30 dias, ou como está explicado aí, ou até menos, né? Se eu ficou só 6 meses com você, você não vai dar aviso prévio de 30 dias. Vai ter para ela daqui a 15 dias. E aí, a partir daquele momento que cumpriu o aviso prévio, aí há o desligamento da empresa e pago as verbas rescisórias, né? 13º proporcional, férias proporcional, se for, né, sem justa causa, o 40%, o FGTS, então todas aquelas verbas rescisórias. Vamos lá. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. A segurança e a saúde do trabalho são considerados direitos essenciais dos trabalhadores. A redução dos riscos inerentes ao trabalho é, portanto, uma face importante das políticas públicas em matéria trabalhista. Esse dispositivo é que ampara a edição pelo Ministério do Trabalho e Emprego das chamadas NRs, Normas Regulamentadoras. Inciso 23. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. As atividades penosas, insalubres ou perigosas implicam no pagamento de adicional da remuneração aos trabalhadores. Assim, um trabalhador que exerça atividade perigosa, contato permanente com inflamáveis e explosivos, receberá adicional de periculosidade. Por sua vez, um trabalhador que exerça atividade insalubre receberá adicional de insalubridade.
Normalmente esses adicionais, né, nas remunerações é feito por meio, às vezes, do sindicato, né, que cobra, é feito uma perícia. Dificilmente, assim, acontece, dificilmente você consegue individualmente. Normalmente é um acordo para a categoria, né? Então, simplesmente, eu vou ganhar sozinho o adicional de salubridade, periculosidade, os outros demais não vão ganhar. Normalmente é uma categoria que ganha, né? Então, lógico, isso não quer dizer que, eventualmente, no seu caso concreto, você é de uma categoria ou é até mesmo servidor público e aí você é exposto a você trabalhar em determinados locais por um período. E aí você pode ir na justiça, né? Por exemplo, acontece muitas vezes até no militarismo mesmo. Tem alguns ambientes no militarismo que são insalubres, né? Então, só vai atrás e tenta recompor, tentar fazer. Dependendo do tipo também de trabalho, você tem a redução, isso aí é um outro artigo da Constituição, do seu tempo de contribuição, necessário para a sua aposentadoria, né? Radiologia. Uhum. E aí você está exposto, né? Então, você tem que ter uma redução do seu tempo de contribuição. A aposentadoria, né? Inciso 24. A aposentadoria é um benefício previdenciário assegurado aos trabalhadores. Não é nosso objetivo nesse momento discorrer sobre os vários tipos de aposentadorias e requisitos para sua concessão. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. A assistência gratuita em creches e pré-escolas é devida aos filhos e dependentes do trabalhador desde o nascimento até os 5 anos de idade, atende para essa idade limite, porque antigamente era 6 anos, né? Então, normalmente isso aqui também, por exemplo, porque é um serviço público você recebe, algumas empresas isso também pagam, que é chamado auxílio creche, né? Você recebe um valorzinho, que seria em tese para compensar e você pagar uma creche para o seu filho. Porque ele fala atente para os 5 anos, porque antes era 6 anos, durante muitos anos. Desde a Constituição até, acho que menos de uma década atrás, era 6 anos. Por quê? Porque no modelo nosso educacional ia até a 8ª série, 8º ano. E aí teve mais ou menos aí quase 10 anos atrás, alterou-se e colocou-se mais a 9ª série, né? Que você não colocou em cima a 9ª série, você acrescentou embaixo a 1ª série, que, sei lá, na nossa época chamava Jardim de Infância, passou a ser a 1ª série. E aí, como a 1ª série não é creche, né? Não é creche, o que acontece? Deixou de ser jardim de infância, alterou esse inciso aí da Constituição, porque a pessoa já entra com 6 anos na 1ª série. Antigamente você entrava com 7 anos na sexta, com 7 anos na 1ª série. E aí, a partir do 7º ano, a partir do 7º ano de idade, seu filho você deixava de receber auxílio creche. Agora, a partir dos 5, né? Completou 6, ele tem que estar na 1ª série. Então, não precisa mais de creche. Então, não recebe mais auxílio creche. Então, isso ficou durante muito tempo, por isso que ele pede atenção. Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos, né? Convenção é sindicato de empregado do empregador. Acordo, sindicato dos empregados com uma empresa, um grupo econômico. Então, reconhecimento das convenções e acordos coletivos. As negociações coletivas podem ser de 2 tipos: convenções coletivas de trabalho, celebradas em sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores; acordos coletivos de trabalho, celebrados em sindicatos dos trabalhadores de uma empresa ou grupo de empresas. Destaca-se que as negociações coletivas são consideradas fontes do direito do trabalho. Quando ele fala fonte de direito de trabalho, é que na hora que o juiz vai julgar, ele pega os acordos ou as convenções coletivas do trabalho para o caso concreto e vai fazer a sentença baseada naquilo, se foi descumprido ou não algum acordo ou uma convenção. Inciso 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Trata-se de dispositivo que visa evitar que as inovações tecnológicas substituam o papel desempenhado pelos trabalhadores, buscando garantir que não haja diminuição do número de postos de trabalho. É uma típica norma de eficácia limitada, cuja concretização depende de lei regulamentadora. Então, proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidentes do trabalho a cargo do empregador. Isso aqui também cai muito. Vou botar aqui a visualização. Já resolvi algumas questões sobre isso. Não aqui nesse material, né, que ainda nem chegamos lá. Mas em outras
em outros carnavais aqui, ó. Me lembro que isso aqui é pegadinha. A cargo do empregador. Quem paga esse seguro de acidente de trabalho é o empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, vamos lá. Seguro contra acidente de trabalho é um encargo do empregador, ou seja, do empresário, né, do empreendedor, mas que não exime de indenizar o empregado quando tiver ocorrido com dolo ou culpa. Em outras palavras, mesmo pagando seguro contra acidente de trabalho, o empregador continua sujeito à indenização, caso estes ocorram. Entretanto, é necessário que haja dolo ou culpa. Como é, Edvan, como é que ele paga indenização, já que a pessoa fica pelo INSS? Quando a pessoa entra, porque na verdade, sim, não é feito dessa forma. Hoje, como é que funciona? Por exemplo, você tem o seu empregado, você paga, né, um seguro por acidente de trabalho, pode ser até o do INSS lá, que ele paga lá, que ele considera, pode pagar outro, ok? O que hoje a Advocacia Geral da União faz? Ok. Se você acidentou, quem vai pagar nesse período que a pessoa está de licença médica, né, está afastada, é o próprio INSS. E aí o pessoal do Ministério do Trabalho, né, fiscalização, auditor fiscal do trabalho, vai lá e tenta fazer uma investigação mínima quando tem acidente de trabalho e detecta que houve dolo culpa do empregador. Ele não dava o EPI, o equipamento de produção individual, né, não fazia algumas fiscalizações. Constatado isso, em alguns casos, a Advocacia Geral da União vai entrar com uma ação contra essa empresa e diz, olha, tudo que o INSS pagar para esse cara aqui durante o período que ele ficar afastado, e eventualmente até se ele ficar inválido, né, ter uma aposentadoria por invalidez, quem vai ressarcir é você, empresa. Então teve essa mudança aí, isso é uma coisa nova no ordenamento nosso jurídico, no sistema jurídico nosso. Então, o empregador, na realidade, assim, mesmo sendo o INSS que está pagando, porque antigamente se o INSS pagasse, você, é o INSS que está pagando, não tem nada a ver com isso. Paga INSS para isso mesmo. Mas, na realidade, não. Hoje a Advocacia Geral da União, mesmo o INSS pagando, ele vai atrás da empresa e diz, olha, tudo que o INSS pagar para esse seu empregado, você vai indenizar o governo. Mas no caso é de dolo, né? No caso, a pessoa indeniza o governo, né? É o governo. Indeniza o governo. E aí você vai ficar recebendo sua Entendi. É afastamento um ou jeito de indenização. pressionar, como o professor falou agora, né? Você falou agora, professor. O cara tá ali, ele sabe que tem que usar os EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, né? Uhum. Aí ele fica, né? Não quer comprar, não quer gastar e cai alguma coisa na cabeça de um dos caras lá, por exemplo. Então não é justo que o INSS arque né, com esse acidente de trabalho que poderia ser evitado, pelo menos de forma mais gravosa, só com o uso do capacete ali de proteção, né? Ou qualquer outro exemplo, né? Entendi, então. Sim, Aí faz sentido Mas que lembrando, cobre só se for no caso de dolo culpa. Não. pela culpa. O empregador, o empresário, dava todos os equipamentos de produção individual, o EPI, fiscalizava na obra, tinha um capataz, engenheiro, que passava lá a fiscalização, mas o cara era aquele cara rebarbado, não, tirar o capacete aí. Na responsabilidade da empresa, né? Ele não pode se responsabilizar pela culpa, né, do empregado, da negligência do empregado. Vamos lá, inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações do trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Esse inciso precisa ser analisado com atenção. Inicialmente, verifique que, tanto para o trabalhador urbano quanto para o rural, a possibilidade de requererem, né, os créditos relativos aos últimos 5 anos do contrato de trabalho, é a chamada prescrição quinquenal. Entretanto, desfeito o vínculo laboral, o trabalhador terá 2 anos para reclamar tais créditos na Justiça. Nesse caso, entretanto, a cada dia de inércia perderá um dia de direito. Se entrar com uma ação trabalhista no último dia do prazo de 2 anos, só poderá reaver os créditos referentes aos 3 últimos anos do contrato de trabalho, por exemplo. Então, na verdade, sim, você só pode entrar com ação para rever, né, os últimos 5 anos do seu contrato de trabalho.
ele deixou de pagar minhas férias. Só vai conseguir ressarcir as últimas 5 férias. Ele não pagava o adicional noturno, né? Eu trabalhava lá, ficava até tarde, nunca recebi adicional noturno. Pegado dos últimos 5 anos. E aí, lembrando essa característica que ele falou, você, depois que é desligado da empresa, você tem 2 anos para entrar com a ação. Cada ano que você demora para entrar com a ação, você recupera menos. Então, normalmente as pessoas, né, principalmente na área trabalhista, são desligadas, normalmente já procuram um advogado, né? Então, dificilmente você esquece. Agora, essa parte aqui, não sei se é esse entendimento, não. Teria que pegar um direito do trabalho. Não sei se seria isso aqui, não. Não sei se é isso aqui, não. Teria que pegar a jurisprudência. Eu acho que tenha esse prazo. O prazo, olha só, o prazo para entrar com a ação é chamado prazo prescricional. E o prazo dos 5 anos é o prazo decadencial, o prazo do direito em si, do direito que você tinha aquelas verbas. E o prazo para entrar com a ação é prescricional, vocês têm 2 anos para entrar com a ação. Eu não acho que eles se comunicam, não. Isso aqui tem que ter muito cuidado aqui com essa informação aqui que ele trouxe. Depois eu posso ler algum material aqui meu atrás, no meus livros aqui de direito trabalhista, para ver essa informação aqui que esse cara botou aqui. Tem muito cuidado aqui. Que ele está falando mesmo. Entretanto, desfeito o vínculo laboral, o trabalhador terá apenas 2 anos para reclamar tais créditos na justiça. Nesse caso, entretanto, a cada dia de inércia perderá 1 dia de direito. Se entrar com a ação no trabalhista no último dia do prazo de 2 anos, só poderá reaver o crédito dos últimos 3. Isso daí também é estranho. Para mim, vai continuar tendo os 5, né? Mas, vamos ver se for rápido aqui, a gente lê aqui. Mas, é meio estranho isso. Tem um livro aqui rápido. Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo. Só enquanto você olha aí rapidinho, eu vou pegar um comprimido aqui rapidinho. Vai lá. Dá um Google que é melhor. Ok. Tem que procurar aqui. ISO 29. Ixi. Calma aí.
Aí, não encontrei não. Senão depois eu dou um Google. Não encontrei aqui não. Eu posso dar um Google. Essa informação dele aqui eu tô achando meio complicado. Eu acho que não tem esse prazo, essa ocorrência aí que ele está falando. Entendeu? Entendi. E você não poder pegar os últimos 3 anos. Tá olhando no Google aí para ver se tem? Mas Galactions. E se eu cair, tua mão me levantará. Se eu chorar. Uhum. Eu achei meio estranho também, que eu também achei que não tinha esse prazo, sei lá, eu achei que era maior, na verdade. O entendimento dele tá furado mesmo. Hum? O entendimento dele tá furado mesmo. Tá vendo aí agora? Depois eu mando para você, mas é isso mesmo. Melhor a gente não levar essa informação para a prova. Tá. Na verdade, ele retroage, entendeu? Existe uma súmula 308 do TST. A contagem da prescrição constitucional é retroativa, isso faz a partir do julgamento da ação, entendeu? Então, esse aqui que ele está falando aqui também furado, essa interpretação. Você entra com a ação durante prazo prescricional de 2 anos, mas na hora que você entra com a ação, ela retroage para você pegar do fim do contrato de trabalho para 5 anos para trás, entendeu? Tá sem áudio. Eu tenho que botar o carregador aqui, senão vai ficar sem áudio. Tá. Seu áudio ficou ruim para mim. Travando. Agora. Tá me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Vou botar aqui para carregar. Agora fala aí. Não entendi nada que você falou. O áudio ficou quebrado. Fala aí. Tá. Peraí, vou admitir aqui. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim, melhorou. Peraí, deixa eu bloquear aqui para ver se tá.
Vou usar o áudio do celular mesmo, porque não tá Entendi. dando certo aqui pelo computador, não. Vamos lá. Tá compartilhando a tela, né? Sim. Não dá para ver, não? Ah, tá. Eu não sei também se é o meu, né? Que tá ruim, mas acho que não. A minha internet. Aconteceu alguma coisa aqui que tá a tela preta. Deixa eu atualizar. Tem como parar novamente descompartilhar e compartilhar novamente. Ah, entrou. Acho que é a internet. E aí, agora? Foi? Tu acha que é a minha internet? Aham. Pode ser. Tá me ouvindo agora? Eu tô usando Sim. o Agora computador. sim. Pronto. Tá tranquilo, então. Já? O que tu ia falar? Eu vou voltar aqui a leitura. Não, eu acho que eu só ia falar aquilo mesmo que eu falei, que foi. Achei que o prazo era maior. Sim, eu ia pedir para coloca o nome aprovado gigantesco aí na frente disso aí, para a gente nem ler isso aí, ó. Professor, para ninguém, coloca bem grande aí, ó, para ignorarem isso aí, entendeu? Hum. A partir do momento que tomou a Não, frente, mas aí o pessoal vai entender. depois eu vou ler de novo para ver se não tem nenhuma mudança dessa súmula, né? Essa súmula está muito antiga também. Entendi. Vamos lá. Proibição 30, 31 e 32. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual entre os respectivos profissionais, ou seja, qualquer tipo de discriminação dentro da empresa, né? Você não pode. Esses três dispositivos traduzem obrigações de não discriminação, de isonomia. O inciso 30 proíbe que sejam estabelecidas diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. O inciso 31 impede que haja discriminação tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência, ou seja, o cara tem deficiência, eu não vou admitir o cara. Por último, o inciso 32 veda a distinção entre trabalhador manual, técnico e intelectual entre profissionais respectivos, ou seja, tratar diferente o trabalhador que é o faxineiro da empresa, do cara que aperta o parafuso, do cara que fica lá no escritório, entendeu? No administrativo não tem que ter, não pode ter, né? Essa distinção. Não estou falando de salário, né? Cada um vai ganhar de acordo com a sua função, mas assim, tratamento, essas coisas que podem gerar, né, indenização. Vai na justiça do trabalho, a empresa tem que indenizar você. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Isso aqui também cai muito, isso aqui eu vou botar. Que ele confunde porque tem muita data, né? Como é que chama? Muita informação do que precisa. Então é proibido. Regrinhas, né? Trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos. Então, a maior de 18 anos é possível. Então, tem que estar atento que é a menores, não é a maiores. É a menores de 18 anos. Por quê? Porque a pessoa vai receber o adicional, né? De periculosidade, adicional noturno e o adicional de salubridade, normal. Agora, menor de 18 anos, mesmo recebendo adicional, ele não pode trabalhar. E de qualquer trabalho, ou seja, de qualquer trabalho, a pessoa não pode trabalhar. Você não pode contratar uma pessoa, assinar a carteira dela se ela tem menor de 16 anos. Exceto
né? Se ela for aprendiz, for chamada, tem a legislação específica do menor aprendiz, a partir de 14 anos. Ou seja, a partir ali dos 14 anos, a pessoa entrou ali no segundo grau, normalmente ali 14 anos você está entrando ali no primeiro ano do segundo grau, aí você tem até, né, vários órgãos públicos que contratam as pessoas para fazer estágio a partir do segundo grau como menor aprendiz. Então é isso, vamos ler aqui. Até 14 anos não pode trabalhar de jeito nenhum. De jeito nenhum. 14 anos Aí é no menor trabalho, aprendiz. aí é trabalho infantil, né? Aí é crime. Aí, no 14 anos. É com A partir de aprendiz. 14 anos, menor aprendiz. A partir do 16, tu pode contratar, assinar a carteira da pessoa, só que tu não pode botar ela para trabalhar nem à noite, nem insalubre, nem perigoso. Entendeu? 16, a partir de 16 anos já pode assinar a carteira da pessoa. Recolhe INSS tudo já. Secando esses dispositivos, temos que a idade mínima para se trabalhar é 16 anos. Há, entretanto, uma exceção a esse limite de idade. Pode-se trabalhar a partir de 14 anos de idade na condição de aprendiz. Os menores de 18 anos jamais poderão estar no trabalho noturno, então isso aqui cai muito. Você não pode colocar o cara menor de 18 anos no trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Assim, entre os 14 e 16 anos só pode trabalhar o menor aprendiz, dos 16 a 18 qualquer um pode trabalhar, desde que não seja um trabalho noturno, perigoso, salubre. A partir de 18 anos, o indivíduo pode exercer qualquer trabalho, inclusive noturno, perigoso e salubre. É isso. Vamos lá resolver umas questões aqui. Tribunal Regional da Segunda Região, Regional do Trabalho. 2015. O trabalhador faz jus a seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador. Correto, tá aí, né? Sem excluir a indenização a que este está obrigado apenas quando for resultado de dolo ou culpa. Correto, né? Verdade, Não correto. tem nada errado. Tem que ter cuidado nas palavrinhas para ver se não tem nada, nenhuma pegadinha. Mas está correto. Isso mesmo, o trabalhador faz jus a seguro contra acidente de trabalho. Ademais, a indenização somente será devida ao trabalhador quando o empregado incorrer em dolo ou culpa. Fundação Universidade de Brasília, 2015. A realização de trabalho noturno, perigoso e insalubre, por menor de 18 anos de idade, é permitida? Não, né? Tá vendo? Começa a cair. Permitida? Não. Deixa eu botar aqui. Tá em vermelho aqui. Aqui, ó. Noturno, perigoso e salubre, por menor de 18 anos, é permitida? Não. Não é permitido. De novo, abaixo de 14 ninguém pode trabalhar. É trabalho infantil, CRI. Né? Exploração e trabalho infantil. De 14 a 16, menor aprendiz. De 16 a 18, trabalho normal, desde que o trabalho que você vai colocar a pessoa dos 16 a 18 anos não inclua trabalho noturno, né? Não inclua trabalho insalubre, não inclua trabalho perigoso. A partir dos 18, pode inclusive incluir isso, mas você vai ter que pagar adicional pela lei trabalhista. Caso você exponha a pessoa a periculosidade, insalubridade, noturno, né? Não vai pagar adicional noturno. Coloca ela para trabalhar durante a noite, tem que pagar adicional, de no mínimo 50%. Né? Os menores de 18 anos não podem, em qualquer situação, realizar trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Questão errada. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2015. É prevista ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato do trabalho. Deixa eu voltar aqui. Esse prazo prescricional de 5 anos está meio estranho. Ação quanto aos créditos de relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. Esse prescricional antes é que quase me quebra, mas está certo. Lembrando que prazo prescricional é uma coisa, prazo decadencial é outra. Né? Prescricional é perda do direito da ação. Decadencial é a perda do próprio direito. Vamos lá.
Inciso 34. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. O que é isso aí? O trabalhador avulso é aquele que presta serviços a várias empresas, mas que é contratado por um órgão gestor de mão de obra, OGMO. É o caso, por exemplo, dos estivadores e carregadores que trabalham nos portos. A Constituição Federal de 1988 reconhece a igualdade de direitos entre o trabalhador avulso e o trabalhador com vínculo empregatício permanente. São parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Só botar aqui para te entender o que ele fez aqui. Ó. Aqui, ó, do 1 até o 4, você percebe que tem um gap, né? Cadê o 1? Do 1, 2 e 3. Tá faltando. 4, está faltando 5 aqui. Entendeu? O que acontece? Isso cai muito em prova. É saber, porque esse aqui está dizendo assim, trabalhadores domésticos. Deixa eu botar de outra coisa aqui. Os trabalhadores domésticos. A gente leu todos esses incisos, até o inciso 34. Só que ele pega e faz assim, agora os trabalhadores domésticos têm direito a... Aí ele corta alguns, né? Por exemplo, 1, 2 e 3 não cabe ao doméstico, 5 não cabe. 6, 7, 8. Aí o 9 está faltando aqui, entendeu? É essa loucura que você tem que memorizar. Tudo bem. Só coloquei aqui para alertar você, entendeu? Vou tirar aqui, porque lá embaixo provavelmente tem uma tabela. Normalmente você tem que decorar a tabela. E atendidas as condições estabelecidas em leis, observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais acessórios decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, previstos nos incisos 1, 2 e 3, o 9, o 12, está faltando ali, ó, o 14 e 15, bem como sua integração à Previdência Social. O que é isso aí? Isso aí foi uma alteração, não sei se você vai explicar lá embaixo. Lembra que teve uma época que falou, ó, agora vai faltar emprego para empregado doméstico, porque agora tem que pagar FGTS, essas coisas todas. É esse aqui embaixo. Vamos lá, ver o que ele explica aqui. Parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, da Constituição, sofreu importantes modificações pela emenda constitucional número 72 de 2013, que assegurou importantes direitos trabalhistas aos empregados domésticos. O objetivo da emenda constitucional 72 foi justamente assegurar a igualdade de trabalhadores dos direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Destaca-se que, mesmo após a referida emenda constitucional, nem todos os direitos trabalhistas foram assegurados aos empregados domésticos. Na tabela abaixo, relacionam todos os direitos domésticos e destacam em negrito tudo aquilo que resulta da previsão da emenda constitucional 72. Então, vamos lá, direitos do doméstico. Ele teria ter que botar daqui os incisos, né? Dificultou aqui para a gente saber o que estava faltando. Mas vamos lá, depois a gente coloca aqui. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com ajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável, direito assegurado após a emenda 72 de 2013. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, direito assegurado após a emenda constitucional 72 de 2013. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Duração, o negrito é o quê? Destaco em negrito tudo aquilo que resulta da 78. Então, isso aqui é da 72, que está em negrito. Então, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, então já era o texto original. O texto modificado, 73, está aqui do lado, 73. Vamos botar aqui desse jeito aqui, para destacar. E 73. Ele esqueceu de botar na primeira ali. Remuneração de serviço extraordinário superior ao mínimo de 50% do normal, assegurado pela emenda constitucional 73. Gozo de férias anuais remunerado com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licenças gestantes sem prejuízo do
emprego e do salário com duração de 120 dias, licença paternidade nos termos fixados em lei, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, direito assegurado após emenda constitucional 72, aposentadoria, reconhecimento das convenções e acordos coletivos, direito assegurado após a emenda 72 de 2013. Proibição de diferença de salários de exercício de funções de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação tocante a salário e a critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e a de qualquer trabalho menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Integração à Previdência Social, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar que preverá indenização compensatória dentre outros direitos, né? Direito assegurado após a emenda constitucional 72, 2013. Seguro-desemprego, isso aqui foi o que gerou mais, né, o fundo de garantia, né? Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário, emenda constitucional 72. Fundo de garantia por tempo de serviço, também isso aqui gerou muita discussão. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Salário família pago em razão do dependente do trabalho de baixa renda nos termos da lei. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. É porque, na verdade, assim, por que gerou mais briga entre esses? Porque achava que ia encarecer mais, porque o FGTS, né, de tempo de serviço, é mais 8%, né? Eu achava que ia encarecer o negócio. Mas, na verdade, quando veio a regulamentação disso, para o empregador doméstico, ficou a critério do empregador conceder ou não. Não ficou assim obrigatório. Ele tem direito, mas assim, eu contratei uma pessoa para trabalhar aqui, ficou por carteira assinada. Porque lembrando, grande parte dos empregadores no dia a dia, por exemplo, aqui em casa, a gente não contrata uma pessoa fixa. A gente paga apesar de ser a mesma pessoa, a gente paga por ela por prestação de serviço. A gente chama de diarista, né? Paga por diária. Ela veio e recebe, não veio não recebe. Então, não tem nada disso. Então, teve todo esse impacto nos empregadores domésticos, né? Nos prestadores de serviços domésticos empregados. Esse aqui é aquele empregado que a pessoa, né, que tem uma casa, ela resolve assinar carteira, aquela coisa toda. Mas, mesmo na regulamentação, não teve esse impacto, porque assim, o empregador ele ficava opcionalmente. Ó, agora eu vou te dar mais um direito, eu vou pagar o seu FGTS. Isso não significa que eu era obrigado a pagar o FGTS a partir da emenda constitucional 72, não. Ele passa a ter o direito, mas na regulamentação ficou opcional do empregador. Só que a partir do momento que você resolve pagar, contrata e ajusta que você vai pagar, você não pode, não, agora eu não vou mais pagar FGTS. Não, você optou, assinou a carteira, disse que ia pagar FGTS, vai ter que pagar até extinguir o contrato de trabalho, não? Até acabar o vínculo. Essa foi a diferença. Teve discussão demais para um negócio que depois nem foi tão efetivo assim. Outro ponto importante é que alguns direitos previstos na emenda constitucional 72 precisam de regulamentação para que possam ser usufruídos. Em outras palavras, eles não puderam ser usufruídos de imediato. Assim que foi promulgada a emenda constitucional 72, foi necessária a regulamentação, que só ocorreu por meio da Lei Complementar 150 de 2015. São eles: relação de emprego protegida contra despedida arbitrária sem justa causa nos termos de lei complementar, que prevê a indenização compensatória, dentre outros direitos, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, fundos de garantia do tempo de serviço, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creche pré-escola, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando ocorrer em dolo ou culpa. Não custa sistematizar tudo isso em outra tabela para melhor compreensão. Seria o seguinte: direitos assegurados aos trabalhadores domésticos por normas originárias, ou seja, que já estavam na própria Constituição, que era o quê? Salário mínimo,
fixada em lei nacionalmente unificada, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. No caso, Repouso o empregado semanal. doméstico tem direito a isso aí? 13º 13º salário, sim, salário, com comissão integral. remuneração integral no valor da aposentadoria. Isso já estava desde o primeiro texto constitucional, de 1988. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Aviso prévio proporcional ao tempo do serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Aposentadoria e integração à previdência social. Aí o que foi incluído com a emenda 72? De exercício imediato, ou seja, de eficácia plena. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Direitos de exercícios condicionado à obediência e regulamentação legal, ou seja, foi mudado pela emenda constitucional 72, mas é de eficácia, né, limitada, você precisa da regulamentação. Foi o quê? A relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros, seguro-desemprego em caso de emprego involuntário, fundo de garantia por tempo de serviço, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, assistência gratuita aos filhos de dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creche de pré-escola, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização que está obrigado quando incorrer em dolo e culpa. Vou tirar isso aqui. Então é isso. Como poucos direitos listados no inciso 7º ficaram de fora, ou seja, poucos não foram atribuídos aos domésticos, acho interessante listá-los abaixo, para que você não caia em eventuais pegadinhas de prova. Ou seja, são aqueles direitos que não entraram, né, nem depois da emenda constitucional 72. Então, lembrando que quando a gente começou a ler o artigo 7º, você tem lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né? Então, urbanos e rurais têm todos aqueles 30 e... Quanto? 34, né? Acho que são 34. 34. Trabalhador urbano e rural, 34. Trabalhador urbano e rural tem direito a todos. Por quê? Porque no artigo 7º ele diz, são direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. Então, aos 34. Aí, no parágrafo único, ele faz essa exceção. Os trabalhadores domésticos, só esses. Aí, lembrando, inicial era esse, né? E aí, depois teve, né, a acréscimo da emenda 72, essa emenda, para acrescentar mais alguns, com regulamentação não. Mas, mesmo assim, teve alguns que ficaram de fora. É isso que ele está mostrando, né? Mesmo assim, ainda tem alguns que ainda estão de fora. Quais são? Cadê? Cadê onde foi? Aqui a gente já leu. Já leu aqui, ó. Então, vamos lá. Direitos que não foram atribuídos pela CF aos domésticos, nem com a emenda 102. Piso salarial. Então, esse aqui é o que eu acho que no futuro é o que vai mais cair em prova, né? Então, vem caindo, né? Que 2013 eu não acompanho muito direito trabalhista. Piso proporcional, extensão. Opa, deixa eu marcar aqui. Piso proporcional, extensão e a complexidade do trabalho. Participação nos lucros, até porque como a gente fala? Empresa.
É uma pessoa física que está contratando, né? Numa empresa. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto. Então, né, você não vai trabalhar 6 horas, revezamento de 24 horas. Quando ocorre isso dentro de uma casa, normalmente é home care, né, e normalmente você contrata uma empresa, né? A empresa que contrata a pessoa para prestar esse serviço. Tem algumas famílias que têm home care, né? Que é para cuidar do idoso 24 horas. Mas aí você não contrata, às vezes, como é que fala, uma única pessoa. Você contrata normalmente uma empresa, que a empresa manda os enfermeiros que ficam lá com o idoso. Proteção do mercado do trabalho da mulher mediante incentivos específicos, né? Não entrou. Adicional de remuneração para atividades penosas, salubres, perigosas na forma da lei. Proteção em face da automação. Isso aí podia entrar, né? Porque hoje em dia tem várias coisas automatizadas aí nas casas. Ação contra os créditos resultantes em relação de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso aqui não entrou. Estranho. Proibição de extinção do trabalho manual, técnico, intelectual entre os profissionais técnicos. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente ou avulso. Agora tem que ver esse caso aqui. Depois eu vou ler. Esse aqui, ó. Como é que fica o caso deles? Qual é o prazo prescricional para entrar com a ação? Entendeu? Já que não entrou. Entendi. Porque o trabalhador urbano rural é aquele prazo. Acabou o contrato, tem até 2 anos para entrar com a ação para cobrar os últimos 5. Nesse caso aí, qual foi? Como é que ficou? A gente tem que procurar. Obviamente, alguns desses direitos, vamos finalizar essa parte aqui hoje. Obviamente, alguns desses direitos não foram previstos para o doméstico pelas próprias características do trabalho. Não faria sentido, por exemplo, prever participação nos lucros, já que não trabalham em uma pessoa jurídica. Apesar dessa aparente falta de isonomia, é importante que você atente para um detalhe. A Constituição Federal prevê sim a igualdade de direitos entre domésticos e trabalhadores urbanos e rurais. Nos termos da PEC 72, diz que esta altera a redação do parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais. Vamos lá. A Universidade do Estado de Goiás, os empregados domésticos passaram a ter direitos sociais previstos apenas para os demais trabalhadores em geral. Os empregados domésticos passaram a ter direitos sociais antes previstos apenas para os demais trabalhadores em geral. É o caso do piso salarial nacional? Não, né? A gente viu que esse aqui não cabe. Que são esses aqui. Aqui, ó. Piso salarial não cabe, não foram recepcionados. Show. Ou seja, eles podem receber menos Não que pode. um... Pode. Hã? Eles podem receber menos do que um salário, é isso? Eles não podem receber menos do que um salário mínimo, mas eles não têm piso salarial. Ah, tá. Por Não exemplo, tem um piso. É da categoria. não tem aquele piso, por exemplo, salário mínimo Entendi. hoje é 1.100, ok. Mas o empregado doméstico do estado tal ganha 1.500, não pode fazer isso, né? Não tem piso, assim. Por exemplo, Isso é hoje, entre o empregado e o... sim, hoje, por exemplo, você tem um salário mínimo, mas um agente de vigilante, né, um vigilante, no estado tem um piso salarial diferente do daqui de Brasília, diferente do norte. Então, pode existir isso e o patrão tem que cumprir. Por quê? Porque isso é convenção coletiva, né? Foi entre o sindicato dos vigilantes com o sindicato dos empregadores de empresas de vigilância. Então, naquele estado ali cumpre. No caso do trabalho doméstico, não pode ter esse piso, né? Não, ou, aliás, não tem esse... Não é que não pode ter, não foi dado esse direito, né? Então, tem que ficar atento a esses direitos aqui. O artigo 8º já é os coletivos. O que a gente viu foi o artigo 7º, que é os direitos sociais individuais dos trabalhadores. Aqui é os direitos sociais coletivos. Deixa eu ver se é muito grande. Não, é bastante coisa. Vai começar. São bastantes incisos. Acho melhor a gente começar. Acaba aqui. A gente começa amanhã ou depois. Deixa eu ver o que é que tem aqui. A partir da próxima semana, se der para a gente fazer 2 reuniões, nos dias que der, a gente pode fazer, voltar a fazer 2.
fazer só inciso 1 e 2 aqui, vamos só iniciar aqui. Os direitos sociais coletivos é o seguinte: em seus artigos 8º a 11, a Constituição enumera vários direitos coletivos dos trabalhadores, que, tal lermos esses dispositivos juntos, fazendo os apontamentos necessários para gabaritar as questões de prova a eles referentes. Então, você tem... Vou botar aqui. Artigo 8º, é livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. A fundação de sindicato independe de autorização estatal. Nem mesmo a lei poderá fazer tal exigência. Todavia, a fundação de sindicato necessita de registro em órgão competente. Antigamente era o Ministério do Trabalho. Agora tinha virado Ministério da Economia, agora voltou para o Ministério do Emprego. De repente, não sei se vai continuar lá, né? Que agora não é Ministério do Trabalho, não, é Ministério do Emprego. Ou seja, registro, o pessoal está falando muito Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho não foi recriado, mas com o nome de Ministério do Emprego. Com outro nome, não é trabalho, é emprego. Ou seja, registro no Ministério do Trabalho e Emprego, ainda botou o termo antigo. Destaque-se que é vedada a interferência, aqui na época que ele fez a apostila, é Ministério da Economia, não existia mais isso. Destaque-se que é vedada a interferência do poder público nos sindicatos, princípio da autonomia sindical. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Esse aqui, ó, é campeão de audiência. Pode memorizar, né? Que é vedada a criação. De mais de um por município, é isso? Você não pode ter mais de um sindicato por município. Vamos lá. Esse dispositivo consagra o princípio da unicidade da organização sindical, que é um limitador da autonomia sindical. Segundo esse princípio, não podem coexistir mais de um sindicato da mesma categoria profissional, trabalhadores, ou econômica, empregadores, dentro de uma idêntica base territorial, que não poderá ser inferior à área do município. Como exemplo, só poderá haver um sindicato de professores do município de Belo Horizonte. Em caso de existirem mais 2 sindicatos na mesma base territorial, nesse caso estaremos diante de um conflito a ser resolvido pela anterioridade, ou seja, a categoria será representada pela entidade que primeiro realizou seu registro no órgão competente. Percebe-se aqui que o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego é um instrumento essencial para o Estado realizar o controle da unicidade sindical. O que é isso aí? Por exemplo, se não, o que acontece? Sindicato também é uma forma de você criar uma entidade que você vai receber recursos para administrar os recursos. Porque quando você se sindicaliza, você paga o sindicato. E, logicamente, tem interesse, né, de criar sindicato para você representar uma categoria e receber, eventualmente, recursos dessa categoria. Então, se você tiver vários sindicatos, não, só pode ter um no município. Um no município, um por região, um por estado. Tem que ter o mínimo. Criou do estado. Não, agora eu vou criar do município. Ok. Não, agora eu vou criar uma região administrativa. Não pode. O mínimo é município. Então, eu entendi errado. Então, do bairro. Fala. Então, não pode haver, por exemplo, nós temos lá no estado do Rio Grande do Norte, Natal e Parnamirim. São dois municípios vizinhos, né? Uhum. Então, eu não posso criar o sindicato dos enfermeiros em Natal e um em Parnamirim, é isso? Pode. Pode, Só não porque pode são criar municípios dois. diferentes, São no municípios mesmo diferentes. município. Eu não posso ter dois sindicatos, 2 enfermeiros, né, do técnico de enfermagem, do que for, em Parnamirim. Só pode ser um. Entendi. Senão você Então, vai dentro do ficar estado pagando... pode ter, cada município pode ter um. Cada Por município exemplo, pode ter um. Entendi. Pode ter um. Entendeu? E aí, se tiver 2, aí vai ter que um vai ter que ser excluído, né? E aí, quem que exclui? O que veio depois. Entendi. Quem registrou primeiro tem a garantia de que vai ser ele. Tribunal de Contas de Pernambuco, 2017. Por imposição de lei, se um órgão estadual for criado, os servidores ocupantes de cargo efetivo desse órgão poderão, desde que com prévia autorização do órgão estatal competente, fundar sindicato. É errado, né? Porque não tem essa autorização sindical. Você só comunica. É um registro, né? Só registra.
Desde com prévia, não existe esse controle. Criação de sindicato independe de autorização do poder público. Segundo o artigo 8º, inciso 1 da CEF de 88, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente vedados ao poder público, interferência e intervenção. Deixa eu botar aqui, finalizar aqui. Mais uma questão, finalizar hoje. Manaus Prev, 2015. O princípio da unicidade sindical garante a existência de uma única organização sindical representativa de um mesmo grupo de trabalhadores ou de empresários numa mesma base territorial. Correto, né? Ou seja, tem que ser... E aí, no mínimo, essa base territorial tem que ser o município, né? De fato, o princípio da unicidade sindical, previsto no inciso 2 do artigo 8º, determina que não podem coexistir mais de um sindicato da mesma categoria profissional, trabalhadores ou econômico empregadores, dentro de uma idêntica base territorial, que não poderá ser inferior ao do município. Aí ele perguntou assim, posso ter no município tal? Posso, mas é a mesma situação para estado. Criei no estado do Rio Grande do Norte um sindicato. Só pode ter esse sindicato. Não posso criar um outro sindicato dessa mesma categoria, entendeu? Não, então, é porque tem sindicatos estaduais e municipais, é isso? Não, base territorial. Mas então, por exemplo, se eu criei dos enfermeiros Uhum. em Natal é dentro do estado do Rio Grande do Norte, e eu criei em Parnamirim, eu estou criando dois, essa é a minha dúvida. Não, aí como é que poderia ser um por estado? Não, vamos lá. Base territorial. Base territorial e representação. Por exemplo, para representar todo mundo do estado, só pode ter um. Entendi. Para representar por município, só pode ter um. Porque, às vezes, um sindicato municipal ele tem interesse para debater com a prefeitura, com a Câmara. Então, é um sindicato local ali. Agora, o sindicato estadual ele vai querer conversar com o governador, com a Assembleia Legislativa de todos os municípios. Entendi. Mas, na mesma base territorial, no estado, no município, só pode ter um. Entendeu? Entendi. Conforme for a base, por exemplo, nacional, se eu criei o sindicato dos concurseiros, só pode ter um, eu tenho que ir lá registrar. Vem um cara agora que quer criar um sindicato dos concurseiros. Nacional ele não pode, porque eu já registrei na base nacional. Pode criar do estado de São Paulo? Pode. Criar do estado do Rio de Janeiro? Pode. Estadual, a partir do momento ele criou, já era. Naquela base ali ninguém mais pode criar, porque ele já registrou o sindicato. A partir do momento que alguém registra no município, ninguém pode mais registrar naquele município. Então, entendi, professor. Vamos lá, Manaus Prev, para finalizar, a última questão. A fundação de sindicato depende de autorização estatal? Não, né? Já errou aqui. Não tem autorização, é só um registro. A fundação independe de autorização estatal. O abrangência territorial da organização sindical é definida pelos trabalhadores e empregadores interessados. Então, essa questão de sindicato, não confunda, aí vem um problema. Sim. Aí tu vai ver alguns organismos, vai dizer, mas peraí, você tem confederação nacional aqui, confederação nacional ali, para quem é a confederação nacional dessa coisa? Normalmente essas confederações, federações, essas coisas, elas estão instituídas como associações, então elas não são sindicatos. Então você tem uma associação, por exemplo, no caso lá que eu trabalhava no Ministério da Economia antes de sair de lá, você tem a associação, né, de micro e pequena empresa municipal, federação de micro e pequena empresa estadual e confederação de micro e pequena empresa nacional. Só que hoje no Brasil você tem duas grandes confederações de micro e pequena empresa. Mas a gente falou que não pode, não pode sindicato, porque o que essas entidades são associações, federações e confederação. É uma outra estrutura, é uma estrutura de associações, né? De representação, mas que não é sindical. E aí, no nível municipal, eles criam associação, no nível estadual, ele cria federação, no nível nacional, ele cria uma confederação nacional. E aí, hoje, no Brasil, na área de micro e pequena empresa, de representação desses interesses, tem duas. Mas não está errado isso? Não, porque não é sindicato. É entidade representativa e associativa. Aí pode ter várias. E também é por adesão, né? Se alguém... eu prefiro me aderir a essa associação aqui. Não, prefiro aderir a outra. É como se fosse quase igual a um clube, né? Você participa daquele que te interessa. Eu gostei da piscina daquele clube ali, né?
gostei do campo de futebol, a pelada ali é melhor, o restaurante é melhor do clube, vou me associar àquele. Se não obrigado a se associar num clube específico. Você escolhe o clube que quer se associar. Então, amanhã a gente continua a partir do Tá ok, inciso meu 3. querido. Vamos lá, que eu tenho que partir Um lá. abraço, bom Um trabalho, abraço, bom vamos dia, lá. viu, meu? Bom dia. Tchau.